Pessoal, nessa videoaula a gente vai estar fazendo a finalização a lápis desse desenho. Apesar do vídeo ficar um pouco prolongado, você vai ver que essa etapa ela não é difícil. Basicamente a gente vai fazer o quê? Vai fazer o reforço daquele contorno que a gente quer manter. Tá? Fazendo aqui basicamente mesmo a arte final, porque agora a gente vai estar fazendo o resultado final do desenho mesmo. Tá? Eu estarei usando uma folha em branco, tá? Uma folha limpa, para preservar o desenho do impacto da mão sobre o papel e evitar possíveis sujeiras. Tá? Então, continuando, você pode estar vendo que a gente vai estar aqui, ó, reforçando o detalhe dos olhos aqui, ó, fazendo toda a marcação, tá? O contorno. Lembrando, pessoal, que você pode fazer um traço mais escuro nessa etapa, tá? O objetivo aqui é que o desenho fique pronto, tá? É o resultado final do desenho praticamente aqui no lápis. Então, muito cuidado nessa parte, tá? Como eu falei para ter cuidado, sempre que tiver que usar borracha, pessoal, pode usar, tá? Fique bem à vontade. Tente não errar muito, porque a borracha pode deixar o seu desenho um pouco sujo aí, dependendo do tipo de borracha que você esteja utilizando. Tá? Eu estou utilizando uma borracha branca, macia, tá? Ela é da marca Pentel. Ela é uma borracha muito boa, mas qualquer outra borracha branca, tá, pessoal, você pode estar utilizando. Tá aqui, ó, acrescentando os detalhes aqui da máscara, para deixar o desenho um pouco mais interessante. Já reforçando aqui agora o detalhe do nariz. Tá? A narina tem que marcar bem ela. Aqui, ó, já estou fazendo um detalhe do rosto. Note que eu reforcei bem essa parte aqui, ó, dos dois lados, porque eu quero dar um destaque maior ao contorno externo do rosto. Aqui também na orelha, né, eu vou deixar ela bem destacada, até por questão de tamanho, né, uma orelha meio elfa. Aqui nos detalhes, principalmente aquelas partes que você quer dar efeito de profundidade, né, como se fosse a cavidade das orelhas, você pode estar pintando de preto algumas partes para dar aquele efeito maior de profundidade. Aqui, ó, o detalhe da boca. Vamos desenhar uma boca bem simples mesmo, tá? Bem similar ao estilo do mangá. Aqui você pode estar fazendo a marcação do queixo e, se quiser, se achar interessante, pode estar fazendo algumas barbinhas aqui, alguns pontinhos. Concluindo aqui a parte que vai ficar visível da orelha, né, do lado oposto do rosto, que não está tão escuro, tá? Você pode estar medindo o tamanho dela com o anterior. E aqui vem o detalhe ou melhor, o detalhe do lenço que está amarrado aqui na testa, né, do personagem. Um lenço, né, uma faixa, como você achar melhor. E então, ó, ela tem bastante rasgos, tá? Ela não é uma faixa certinha. Ela é bem rasgada mesmo, um lenço bem maltratado, mas que deixa o personagem até com um visual bem mais interessante. E aqui, ó, você pode ver que o desenho ele vai ficando realmente muito interessante. Tá? Olha só, pelinhos aqui no topo do crânio dele, como se fosse um cabelo bem curto, ou alguns fios apenas de cabelo curto, né, digamos assim. Veja a vida que vai dando ao desenho. Por isso que a gente faz o desenho em etapas. E é por isso que esse formato, como você vai desenhando o personagem,
você pode aplicá-lo em qualquer outro tipo de personagem, tá? O que vai mudar são detalhes. A forma de fazer basicamente vai ser a mesma. E aqui ó, eu vou passar borracha, tá? Cuidado quando você estiver passando para não apagar muito o desenho. Porque a ideia aqui é simplesmente tirar o excesso de grafite. Ou seja, algumas partes que a gente não deseja, né, alguns rascunhos que a gente fez no início que já não são mais, digamos assim, aplicáveis ao desenho, a gente vai estar removendo eles e deixando apenas aqueles que a gente vai estar reforçando. Os que vão ficar, né, no detalhe final do desenho. E também ó, um lenço aqui ó, no pescoço do personagem, bastante dobras de tecido. Tá? A gente tem que deixar essas marcas bem evidentes. Temos que marcar bem essas divisões. E como o tecido ele tem uma certa textura, tá? A gente vai estar fazendo essa marcação. Embora eu vou estar focando mais nesse detalhe de textura na arte final, você já pode estar acrescentando aqui para facilitar o processo de arte final. Tá? Algumas pessoas que não têm tanta experiência com caneta, fazer arte final, elas costumam detalhar mais o desenho. Eu hoje, particularmente, eu trabalho mais com a caneta quando eu vou fazer um desenho finalizado do que com lápis, tá? Para não ter um trabalho muito demorado. Mas isso vai com o tempo, né? À medida que você for evoluindo os seus desenhos, aí você vai buscando, né, novos desafios, vai se desafiando também, tá? Porque isso é importante. Não fique só no nível, tá? Não saia só porque você já chegou no nível, você achou que já está legalzinho. Evolua, gente. Procure sempre estar evoluindo. Desafios novos são muito bons, principalmente para a sua evolução como desenhista. Aqui também ó, já tem um contorno já mais definido da mão do personagem. Tá, é interessante você fazer todas as partes aqui da mão, tá? Para você dar volume, para que não fique uma mão reta, sem volume, por exemplo, ó, aqui na parte do topo da mão. Tá? É interessantíssimo que você faça essas divisões corretas, tá? Porque ela tem um volume, ela não é plana. Para o desenho do bastão, ó, a gente vai estar usando uma régua para que não fique torto o traço, certo? Ele é importante que ele fique reto. E olha, a gente tem que medir o bastão por completo. Então a gente marca um lado e o outro da mão. Ó, eu estou usando a medida de centímetros da própria régua para medir a espessura do bastão. Então bateu certinho, tá? Assim evita que o traço fique torto, que um lado não fique paralelo ao outro. Então assim, pode usar régua, fique à vontade, use esses tracinhos, as divisões da régua para usar como medida, principalmente para traços paralelos. Como por exemplo aqui no topo, tá? Vou aumentar um pouquinho apenas para dar um destaque a mais aqui, ó. Um ajuste mais manual mesmo, tá? Mão livre. E aqui ó, já está aqui o modelo do bastão já definido.
reforçando aqui alguns contornos e os detalhes na divisão da mão. Aqui é a divisão dos dedos. Aqui, ó, vamos fazer como se tivesse umas faixas aqui enroladas no bastão, tá? Então você vai fazendo meio que em zigue-zague. E depois alguns detalhes na parte interna para dar um efeito de que realmente tem algum tecido enrolado aqui. Tá? E aqui, ó, você percebe, né? Você pode perceber a diferença que dá depois que você vai finalizando o desenho. Aqui já concluindo o desenho da mão, você pode perceber que ele tem, né, uma luva. E como você pode perceber também, a mão dele, além de ter apenas 3 dedos, ela é desproporcional ao tamanho do corpo. A mão é um pouco maior. Isso é intencionalmente, tá, pessoal? É característica do personagem mesmo. Há uma leve textura aqui nessa pulseira, né, digamos assim, que ele usa aqui no antebraço, no punho. Concluindo aqui o desenho do cotovelo. É importante que ele realmente esteja alinhado com o ombro, tá? Para que o braço não fique numa posição incorreta. Então é bom você ficar atento a esse detalhe também. No início, eu esqueci de estar adicionando aqui o detalhe do nó da faixa amarrada, né, na testa do personagem. Então aqui a gente vai estar fazendo, ó, um esbocinho rápido aqui inicialmente. E agora eu vou estar fazendo aqui a definição. Tá? Como eu sempre falo, o esboço inicial ele é extremamente importante. Então não tente já fazer o desenho direto, já com o detalhe de arte final, já como se estivesse fazendo um desenho final. Tá? Então vai por etapas. É a melhor forma que você tem para aprender a desenhar, para conseguir um resultado legal nos seus desenhos. Aqui, ó, fazendo uma limpeza que também, né, no torso do personagem. Até apaguei um pouco mais do que deveria. Não sei se você vai conseguir visualizar os traços. Eu ainda consigo ver, mas a visão da câmera ela é um pouco diferente da minha. Então ela muda um pouco para você que está assistindo. Aqui, pessoal, a mesma coisa que a gente fez anteriormente no desenho da mão. Tá, ó, a gente vai fazer a divisão dos dedos. Tá, a parte de cima, né, esses pontos que tem no topo dos dedos, tá? É importante que você deixe eles bem destacados. A divisão dos dedos. Apaguei aqui o esboço do bastão porque a gente já vai estar concluindo ele agora. Então, olha só, ele não está na mesma posição que o primeiro que a gente fez,
mas ele tem que estar como se tivesse realmente, né, dentro da mão do personagem. Então ele não pode ficar numa posição e a posição da mão, né, simular uma outra forma. Por exemplo, você não vai colocar o bastão de forma errada, porque isso vai atrapalhar a visão da pessoa que está vendo, ela vai ficar confusa, não vai entender o desenho. Então, assim, veja que a posição do bastão ele tem que estar 100% alinhado com a posição da mão. Observe bem quando estiver utilizando a régua para ela não se mover quando você estiver segurando ela. Tá aí, ó, observe que aqui ela ficou um pouco diferente. Tá? Vou estar apagando o traço, fazendo novamente. E agora eu vou usar aqui a medida, né, que da própria régua, que são aqueles tracinhos que medem os milímetros. Assim ele vai ficar da mesma espessura do anterior e não vai ficar torto, né? Paralelamente falando, os dois lados vão ficarem iguais. Ou seja, os dois lados ficarão paralelos, igualmente iguais, tá? Desculpem a redundância. E sempre que o traço ficar um pouco fora ou um pouquinho borrado, tá? Apague, limpa, faça uma limpeza no desenho, tá? Para que ele fique atraente aos olhos de quem vê e também com um resultado melhor. Assim vai ser bom para você, vai ser ótimo, na verdade, né? Quanto melhor for o resultado do seu desenho, mais destaque você vai ter. Então, um pequeno ajuste que eu faço aqui, ó, na roupa dele, na vestimenta que ele está usando, já faz uma diferença grande no desenho. Então você tem que estar atento aos detalhes, muito atento a detalhes, que eles fazem toda a diferença no desenho, principalmente no desenho, né? Isso vale para tudo na vida, né? Detalhes é tudo, em qualquer área que você esteja, qualquer coisa que você vai fazer. Mas no desenho ele realmente ele é imprescindível, fundamental. Falando em detalhes, ó, um pequeno ajuste aqui novamente no rosto. E são coisas que você vai melhorando à medida que você vai ajustando o desenho, né, ele vai ficando melhor. Coisas que você não via lá no início, né, na parte do esboço inicial, você consegue ver nessa etapa e assim você consegue fazer o ajuste. Aqui é a textura do tecido, certo? Então assim eu faço ela bem mais leve, porque o detalhe da textura ele não pode ser mais importante que o contorno, né? Seja o contorno externo do tecido ou o contorno das dobras. E veja a diferença que tá, certo? O desenho ele realmente vai pegando uma forma incrível. Aqui novamente fazendo a limpeza do desenho. Tá, então ele usa uma vestimenta bem surrada mesmo, então assim,
tá? São retalhos, praticamente são retalhos mesmo, então é bem interessante você fazer essas partes dos rasgos bem... Perdão, pessoal, é bom você fazer essa etapa dos retalhos bem definidas, com pontas, certo? Pontas bem definidas. Isso deixa os retalhos mais naturais. Aqui na musculatura da perna, apesar dele não ser um personagem muito forte, muito musculoso, mas a musculatura ela tem que seguir o mesmo padrão da anatomia masculina mesmo, tá? E até com uma certa divisão a mais aqui, ó, porque ele destaca bem a musculatura. Tá? Você pode ver aqui ó, o detalhe do joelho. Aqui, ó, já indo para a parte, né, da canela, ele vai estar usando aqui uma bota. Então a parte da perna em si não vai aparecer. Pessoal, peço desculpas por essa parte que não apareceu no vídeo, mas a gente vai estar contornando ela e aí eu faço uma amostra melhor. Veja só que para você fazer essas pontas, ó, use traços rápidos e não faça traço contínuo. Tá? Faz uma parte de cada vez. Uma aqui, depois volta, desce. Então aí você vai formando, né, essa naturalidade no contorno, né, da divisão dos rasgos do tecido. São retalhos praticamente, né, retalhos mesmo. Aqui ó, eu coloquei um pouco de sombra, tá? Eu vou colocar aqui em algumas dobras do tecido também, tá? Porque essa sombra, tá? Principalmente quando você coloca um pouco de preto e um pouco de degradê, ele dá uma profundidade muito grande ao desenho. Concluindo aqui o detalhe da textura também. E outra coisa, pessoal, tá? Não se preocupe em fazer, por exemplo, na parte do tecido, essas partes 100% igual, tá? Ela não precisa ser exatamente igual. Vai fazendo os retalhos, os rasgos, tá? As pontinhas do seu jeito, tá? Não tente fazer exatamente igual. Vai fazendo, vai montando. O importante é que o resultado fique o mais natural possível. Aqui ó, no detalhe da perna, a mesma coisa, olha só, o contorno externo, a marcação do joelho, como você viu, um pouco da musculatura. É importante você destacar um pouco mais esse contorno aqui para diferenciá-lo, né, do contorno da vestimenta. Tá, ó, colocando bastante detalhe de sombra e textura aqui em algumas partes para dar, né, profundidade a algumas partes do desenho. E aqui você já tem uma visão mais definida do desenho em si. Então agora, tá, a gente vai estar concluindo aqui o desenho dos pés. Tá, ele está usando uma botina, uma bota como mais bem definida. Uma botina, nem sei de onde eu tirei esse termo, mas tudo bem. Tá, veja só, eu estou dividindo aqui a ponta do pé em duas partes. Uma parte para o dedão e outra parte para o restante dos dedos.
Depois que você faz a divisão, o que você precisa fazer é simplesmente reforçar aquele traço que você quer manter, tá? Apagar alguns que você achar desnecessário e fazer, por exemplo, né, detalhes da dobra do tecido, se for o caso, né, porque algumas botas não serão necessárias. Mas essa, como é uma bota de tecido, e aí você vai ajustando o contorno, né, as juntas, os ajustes das dobras do tecido. E não tenha pressa, pessoal, tá? Eu sei que a gente começa um desenho e a gente rapidamente quer ver o desenho pronto. Mas não fique tão ansioso em ver o final do desenho, tá? Vá aproveitando o processo. Vá aprendendo passo a passo, vai observando o antes e o depois, tá? Veja quando você apagar um detalhe que você reajustar, observe como que ficou antes de apagar e observe depois que você fez o ajuste, tá? Você consegue ver aí algumas diferenças e isso é muito gratificante. Isso mostra a sua evolução. Então não tenha tanta pressa, tá? Vai ajustando o desenho, vai colocando os detalhes com calma. E aqui, ó, você pode ver já o resultado parcialmente finalizado do desenho. Bastando aqui apenas agora alguns ajustes. Ou melhor, também, sim, o ajuste ele sempre vai ser necessário, né? Sempre vai ficar alguma coisa que você não viu ou que você esqueceu, ou alguma coisa que você acrescentou e não deveria ter acrescentado, mas enfim, isso não interfere, né, relativamente na qualidade do seu desenho. Isso é uma coisa que você percebe um pouco à frente, porque mostra o quanto que você evoluiu nesse período de tempo. Então o que a gente vai estar fazendo mesmo nessa parte final é destaque. E aqui, ó, pessoal, já estamos nos aproximando do resultado final do desenho. Eu espero de coração que essa aula tenha te ajudado, que tenha te aberto os olhos para uma técnica mais definida, para um desenho sendo feito passo a passo, com camadas mais simples e mais trabalhadas. E pessoal, qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Na próxima aula a gente vai estar desenhando o cenário. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Valeu, pessoal!